Salve, salve galerinha do bem! Está começando aqui mais um programa Fazendo Arte. No outro programa a gente falou sobre os materiais utilizados. A gente falou quais seriam os melhores que você poderia comprar para estar iniciando esse trabalho de desenho. Para relembrar um pouco o HB, o lápis, né? O lápis 2B e o 6B. Se você quiser comprar um 5B, um 4B, também serve. Borracha e estilete. Se você puder usar estilete também. Se você for uma criança, assim, não vá comprar estilete. Se tiver, peça aos pais para fazer. E passamos também alguns exercícios. Esses exercícios que a gente passou para vocês são exercícios para facilitar o traço, para melhorar o seu traço e para você ganhar uma coordenação motora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de criação, observação de um desenho. Todo desenho, toda forma é geométrica, todo desenho. E esses desenhos têm formas, que essas formas vão facilitar você a construí-lo. Então assim, se você prestar bastante atenção, vamos aqui tomar um exemplo de uma garrafa. Se você prestar atenção em uma garrafa, ela tem um formato que é como se fosse um cilindro. Perceba que eu estou começando esse desenho utilizando o HB. Como foi dito na primeira aula, o HB ele vai servir para isso, para um rascunho inicial. Ele é bem leve e perceba também que eu seguro o lápis bem longe da ponta, para que ajude nesse traço inicial, para que não fique essa marca tão forte. O traço inicial você não precisa se preocupar muito não, você vai só fazendo um riscozinho leve. Depois que você cria a base, que seria esse cilindro, você faz o quê? Você divide ele no meio. Você tem nessa divisão, a garrafa normalmente você tem o quê? Nós temos divisão de umas 3 partes. Aí umas figuras que você tem que ter certeza que existe na garrafa inicialmente são os círculos. Então nós temos os círculos da base, temos o círculo no meio, temos um círculo que é um pouco mais estreito, que fica já próximo da boca da garrafa, e temos o primeiro círculo. Opa, deu uma enganchada aqui. Isso vai lhe dar uma base do formato que a garrafa vai ficar. Quando você passa o traço seguindo, você vai vendo que essa garrafa ela vai ganhando a forma. A garrafa que a gente está fazendo aqui é uma garrafa um pouco mais puxada, acho que vamos dizer que uma garrafa de leite, né? Não se tornou uma garrafazinha perfeita. Mas você percebe que esse formato, pelas figuras geométricas que você fez, você já começa a ganhar, você já começa a perceber. Então assim, eu tendo essa base, eu vou conseguir de certa forma, facilitar o trabalho. Porque quando a gente está começando a desenhar, a gente tem aquela mania de botar a mão, aí fica olhando e vai naquele traçozinho forte, reto, tentando fazer a garrafa bem. E tente fazer ela mais solta, tente brincar com isso. Por conta que depois que você tem essa base, o 2B ele vai servir para dar essa definição final do traço, para que você saiba o que você está fazendo. Você percebe que por ele ser mais forte, você vai vendo que o formato da garrafa vai já sendo bem visualizado. Quando a gente trabalhou fazendo um círculo, nós temos que entender que também há uma perspectiva, né, que precisa ser respeitada. E todos os círculos têm que estar na mesma perspectiva para que a garrafa ganhe o formato que você está vendo. Esse formato mais fácil. Então assim, o que nós temos aqui? Já temos a base da garrafa.
Assim, como a gente aqui não está utilizando um modelo, uma garrafa de modelo, então assim, a gente está criando essa garrafa, por isso que ela não tem um formato talvez tão convencional das garrafas. A gente vai dar um intervalozinho agora, certo? E vamos já continuar mais um pouco falando sobre esse trabalho de utilizar os desenhos geométricos para facilitar um desenho que você esteja criando ou vendo. Até já, galera! Estamos voltando com mais um programa Fazendo Arte e como a gente tinha iniciado, estamos hoje falando sobre figuras geométricas. As figuras geométricas nos desenhos, em todo e qualquer desenho, quadro, tudo que você vai fazer, é muito importante você ter essa percepção que todos os objetos, ele tem um formato geométrico. Então assim, a gente começou esse exercício fazendo com uma garrafa. A gente não utilizou uma garrafa como modelo porque eu queria que fosse uma coisa mais leve, mais solta, mas é muito bom que você tenha esse modelo presente. A gente vai tentar repassar agora para vocês uma forma assim, que vocês percebam que essas formas geométricas podem ajudar e muito na construção de um desenho. Vou tentar fazer uma coisa assim, bem infantil, uma coisa mais rapidazinha. Às vezes quando a criança está começando a desenhar, ela sente uma dificuldade muito grande em fazer casas, em fazer carros, em fazer árvore. E assim, você tem que, se a gente começar a entender que se começarmos do princípio da figura geométrica, vai facilitar e muito. Então assim, quando você for na construção de um desenho, vamos aqui fazer um desenho infantil, uma brincadeirazinha, que seria a casa. Você vai fazer uma casa, né? Você é menino que quando vai querer fazer uma casa na escola, a primeira base que você vai ter é a parte de baixo, que seria o quê? Um quadrado. Não está um quadrado totalmente perfeito, mas serve sim. Você já tem a base da casa. É muito bom que você sempre faça essa divisão. Estou fazendo essa divisão no olho, mas aí tem gente que às vezes utiliza uma régua para fazer essa divisão. Mas aqui, perceba novamente que esse primeiro desenho que eu estou fazendo, eu quase não risco a folha muito bem, para que eu tenha uma facilidade na hora de eu apagar, não ficar tão visível as marcas do primeiro traço. Fechamos a parte de cima e igualamos o outro lado. Quando assim, já temos a base da primeira casa, construímos a porta e uma janela. Aí a criação vai de criança para criança, de pessoa para pessoa. Eu só estou querendo repassar para vocês a importância, uma coisa que eu indico também para vocês, a linha do horizonte, tentem sempre deixar um pouco atrás de qualquer objeto que vocês forem fazer. Nunca coloquem junto a base, não. Não é uma regra, mas é bem mais interessante, deixa o desenho mais vivo. Então assim, as figuras geométricas, elas servem para facilitar a vida de um desenhista, para que ele não fique penando durante horas e horas num traço. Se eu quiser fazer um rosto, se eu quiser fazer uma casa, um carro, então assim, eu tendo essa base da figura geométrica, eu conseguindo visualizar isso num rosto, você vai perceber que você vai fluir bem mais fácil o seu trabalho. Vai ser bem mais rápido o tempo de construção. Porque algumas pessoas, se você prestar atenção, têm um rosto arredondado, outras mais quadrado. Então assim, a figura geométrica é importantíssima. Vou só fortalecer esse traço, para que vocês tenham uma ideia. Utilizamos algumas figuras geométricas, tipo o triângulo, o quadrado,
para fazer essa casa. Então, assim, essa base que nós estamos fazendo aqui é uma base assim, de brincadeira, mais para você que é criança, mas até mesmo artesão, que alguns artesãos gostam de fazer esse tipo de trabalhos decorativos, né, fazer implantações. Então, se você tem uma basezinha dessa, já é bem legalzinho. Você já tendo a sua casinha, e você vai brincar em criar os matinhos. Brinque com o que você achar mais interessante em relação à casa, mas o importante não é a casa, são as figuras geométricas. A gente vai passar para mais uma figura, para vocês terem uma ideia, o rosto. O rosto, normalmente, as pessoas têm uma mania de fazer o quê? Um oval, faz-se um oval, e nesse oval se divide no meio, mesmo no centro, e outra divisão horizontal. Essa divisão horizontal ela precisa ficar mesmo no centro do rosto, porque é onde normalmente vai ficar a altura dos olhos, mas a gente não está aqui ensinando a fazer um rosto, estamos aqui só dando uma dica de como as figuras geométricas vão lhe ajudar. Eu com esse desenho oval e essa cruz que está dividindo ele, a gente já vai ter as proporções legais para fazer um rosto. Então assim, nós estamos fazendo de uma forma bem, estou fazendo de uma forma bem rápida, só para ter como uma base de um rosto. Desenho animado, ou até mesmo um desenho mais profissional, você vai ter que seguir algumas regras. E essas regras são muito importantes para que facilite a sua vida. Porque você sabendo usar as figuras geométricas, você vai pular muita etapa. Porque se eu fosse normal quando a gente começa a desenhar, a gente vai desenhar o olho, o rosto, a gente quer desenhar a lateral do rosto bem perfeitinho, bem devagarzinho, sabe? É isso aí, galera. Assim, as figuras geométricas vão lhe ajudar bastante, certo? A facilitar a construção e a finalização do seu desenho. E assim está terminando mais um programa Fazendo Arte aqui pela TV Pitaguari. Espero que vocês tenham gostado. Mandem comentários, mandem sugestões, mandem também suas críticas. E assim, passo a passo a gente vai construindo essa brincadeira que é desenhar. Espero vocês no próximo programa. Um abraço e fiquem com Deus.